Boa noite pessoal, voltamos aqui com um programa inédito. Eu sei que nos 2 últimos programas foram programas reprisados, né? Infelizmente foi por conta da agenda, a gente não conseguiu horário para agendar aqui. Não aqui, eu digo meu horário fechar com o da emissora para a gente conseguir gravar. Mas eu deixei porque, na verdade, eu queria trazer uma convidada de peso para falar com vocês um pouquinho. Eu não queria gravar de qualquer jeito, entregar um material de qualquer jeito para vocês, né? Eu acho que vocês merecem o nosso melhor. Quero agradecer a audiência de vocês aqui com a gente hoje. Mais uma quinta-feira, 19h30, aqui na Vale TV. Para quem é o pessoal de São Leopoldo, no canal 6. E para quem é do canal 14 de Novo Hamburgo e região, da Claro Net. Também fica salvo, para quem não está assistindo o programa no ao vivo, fica salvo no Facebook da Vale TV e também no YouTube da Vale TV, que se você não é inscrito, já vai lá, se inscreve, porque além do meu programa, tem muitos outros programas muito bons para vocês acompanharem, com notícias aqui da região, de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, de Dois Irmãos, então, trazendo muitas informações para vocês da região. Vale a pena vocês, se não tem o canal, né, se vocês não são assinantes da Claro Net, vocês podem acompanhar pelo menos nas redes sociais as notícias da região. Bom, o meu programa Te Aconchega, vocês já sabem, é um programa que fala sobre famílias atípicas. Especificamente, a gente fala muito do autismo, porque, infelizmente, o básico para a gente que convive no dia a dia precisa ser falado ainda para muita gente. Eu estava vendo um pessoal fazendo entrevista na rua com um cordão do autismo. Eu me surpreendi no número de pessoas que ainda não sabem nem sequer o significado do cordão do autismo, para vocês terem uma ideia de como isso precisa ser falado muito, 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 né? E o número de crianças autistas, de pessoas autistas, de adultos autistas, vem se mostrando cada vez maior e é muita coisa para a gente falar sobre isso. Hoje, gente, como eu falei para vocês, eu queria trazer uma convidada de peso nesse programa inédito de novo, nessa segunda temporada, né, do Te Aconchega, que está voltando. Estamos alinhando algumas coisas, mas vai ficar cada vez melhor, que a ideia é essa, melhorar cada vez mais para vocês. Lembrando também para você que gosta desse tema, acha importante esse tema, o programa procura apoiadores do programa, né, patrocinadores, que a gente pode conversar, ver como é que fica a melhor condição, para apresentar para vocês também o programa para quem ainda não conhece, tá? Bom, gente, mas vamos entrar no nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre sinais precoces de risco de autismo, tá? E quem eu trouxe para conversar com vocês sobre isso hoje é a Fabíola Cortesia. A Fabíola Cortesia, eu vou deixar que ela se apresente para vocês um pouquinho. Eu conheci a Fabíola agora há pouco tempo, acho que 1 mês e pouquinho, né, Fabíola? Através de uma colega nutricionista que nos apresentou. E eu estou trabalhando com ela, assim, né, na equipe dela. Gente, vocês não têm ideia, assim, do que é a equipe dela. Mas eu vou deixar ela se apresentar para vocês, como é que ela entrou nisso, como é que é a história dela de caminho aí profissional. Boa noite, Sayonara. Então, eu sou Fabíola Cortesia, sou psicóloga, especialista em infância, adolescência e família, mestre em psicologia clínica e diretora do Espaço Don Quixote, que é uma clínica de infância e adolescência. Tudo começou há muitos anos atrás, porque antes de ser psicóloga eu era professora, né? E aí, sempre os alunos que tinham alguma dificuldade maior ou algum diagnóstico iam para minha turminha, né? Porque eu estava estudando psicologia. A partir daí surgiu um desejo muito grande de olhar para cada criança como uma criança única, né? Estudar e olhar para ela como uma criança única. O que eu percebia, na verdade, na época, é que não tinha um local na região onde todos os atendimentos ocorressem ao mesmo tempo, né? Então, a família tinha que ir para Novo Hamburgo, para psicóloga, para São Leopoldo, na fono, para o outro lado da cidade, para musicoterapia. E aí surgiu a Don Quixote, a clínica, então, de infância e adolescência, né? Onde todos os atendimentos ocorriam num único espaço. E a Don Quixote tem quantos anos em São Leopoldo? A Don Quixote tá debutando esse ano, tá fazendo 15 anos, né? 15 anos desse trabalho. E desde o início, então, quando eu me formei em psicologia, eu comecei a trabalhar com autismo, porque eu me formei e o meu primeiro paciente
caiu na minha mão um TGD, na época Transtorno Global do Desenvolvimento. Hoje a gente não chama mais assim, né? Hoje estaria dentro do espectro do autismo. Ele tinha 2 anos, né? Um menino que eu acompanhei até o ano passado, vi adolescer, vi, né, um trabalho muito legal. E a partir daí surge o desejo, então, de trabalhar com autismo, de estudar autismo. Então, cai no meu colo um grande presente, né, no início da minha carreira profissional. Esse era um menino que eu atendia na cidade de Portão, então eu ia para Portão, eu via que ele ia para São Leopoldo, ele ia para Novo Hamburgo. E aí, uns anos depois, então, a gente abre a Don Quixote como um espaço onde todos os atendimentos ocorrem, né? Então, tem psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicóloga, musicoterapeuta. Hoje tem o AT, né? Na época não existia o AT, né? Temos Nutri agora, Sayonara lá conosco, né? Então, vamos agregando áreas para que os atendimentos ocorram num único local e um atendimento transdisciplinar, onde a criança ela não fica cortada, né? Bom, agora é a fono, agora é a TO. E até para ter essa comunicação de equipe, né? Porque assim, gente, vocês sabem que eu tenho meu consultório lá em Sapucaia, sozinha, né? Sem uma equipe multidisciplinar, eu, nutricionista infantil, trabalho com autismo, TDAH, síndrome de Down e PCD, mas quando eu pego um autista que tem profissionais que acompanham ele também, algumas vezes eu consigo esse contato com a equipe, com esse profissional para saber, olha, como é que ele é nesse ponto, como é que ele é nesse ponto, o que eu posso fazer para melhorar dentro da minha terapia, né? Eu tive um caso de um menino com TOD comigo, que eu não foi assim, eu me senti frustrada porque eu não consegui aproximação com ele, sabe? E eu tentei o contato com a psicóloga, tive o retorno de uma vez só, daí não tive aquela, sabe? E isso que me encantou bastante na Don Quixote, assim, até eu cheguei numa outra clínica que eu trabalho, que eu gosto muito também, eu disse, nossa, eu aprendi tal coisa da função da fono, que eu não sabia. Eu sei que a fono é importante para o meu trabalho, eu sei que a TO é importante para o meu trabalho, mas eu não entendia a abordagem delas, né? E quando eu entrei na Don Quixote, eu disse assim, na primeira reunião eu já saí de lá assim, meu Deus, eu aprendi tal coisa que eu não sabia que era desse jeito, né? E lá atrás, quando tu abriu a Don Quixote, eu vou te perguntar isso porque assim, eu entrevistei muitos profissionais, muitas mães atípicas, uma delas era presidente de uma associação, tem um filho de 17 anos com TEA, também foi diagnosticado diferente agora, acho que uns 4 anos que ele tem o diagnóstico de TEA. E como foi no começo, assim, Fabíola, quando tu teve esse... Eu digo assim, quando tu abriu a Don Quixote, como é que foi a busca, assim, pelo tratamento? Sim. Uma busca muito menor, as pessoas não sabiam o que era autismo, né? Porque até hoje eu vejo que ainda existe uma resistência, uma dificuldade de entendimento, né? Tanto que o tema, né, tu vai falar sobre isso pra gente, é esse risco, né, esse diagnóstico. Sim, não existia quase procura para o trabalho com o espectro do autismo. As crianças vinham muito mais tarde, elas chegavam lá com 7 anos de idade. Se chegava uma criança com 3 anos de idade para uma avaliação e diagnóstico, a gente comemorava, né? As pessoas diziam, mas o que é autismo? Como é que tu intervém? Como é que é esse trabalho? Então, muita coisa aconteceu nesses 15 anos. Nos últimos 5, então, nem se fala, né? Percebo que depois da pandemia, começou a se falar muito mais também, não em função da pandemia, né, mas porque os sinais também foram se confundindo com alguns sinais ali do isolamento, surgiram muito mais estudos, o número de crianças com T aumentou consideravelmente. Hoje a gente sabe, numa média, né, feita nos Estados Unidos, que é uma a cada 36 nascimentos, uma a cada 36 pessoas tem autismo, né? Então, hoje se fala mais, se diagnostica mais, vem mais cedo. Há uns, sei lá, 8 anos atrás, talvez, a gente fez um curso dentro da Don Quixote para os pediatras, porque os pediatras não sabiam, né? Eles não tinham visto lá na faculdade, lá no congresso deles, como identificar sinais precoces, né? E aí eu lembro que em 2009 eu fui para um congresso na Bahia, congresso de infância e adolescência, a Don Quixote, então, abre em 2008, em 2009 eu fui, e aí eu conheci a Lasnik,
né? A Lasnik nasceu no Brasil, mas mora na França há muitos e muitos anos, e ela trabalha com bebês com risco de autismo. E aí eu me encantei. Então eu já tinha me encantado com o autismo, né? Com a causa do autismo. E aí quando eu escuto ela falar sobre bebês de risco e sobre tudo que a gente pode fazer numa intervenção inicial, eu fico encantada com o caso, né? E hoje, assim, ó, pelo que eu conversei assim, com muita gente, eles procuram, eles não... Até tinha isso há pouco tempo, agora está se falando mais em bebês, né? Que só se dá diagnóstico depois dos 2 anos, né? Sim, quando a Don Quixote inicia, não se podia fechar diagnóstico antes dos 2 anos e 6 meses. Claro, tem um sentido para isso, né? Hoje, quando a gente fala em bebês, a gente diz bebês de risco. A gente também não fecha diagnóstico no primeiro ano de vida, né? Porque podem ser N fatores e a gente também sabe que uma intervenção inicial, e antes se falava em estimulação precoce, e algumas teorias ainda usam que estimulação precoce é até os 3 anos de idade. Hoje, uma nova vertente teórica diz que não é mais precoce com 2 anos, né? Precoce é recém-nascido, porque a gente que trabalha dentro do TEA sabe que com 3 anos muitas questões já se estabeleceram, né? Então, a gente percebe que a partir lá de 2 e 3, 2 e 6, começam as estereotipias que não tinham antes. Então, claro que é mais fácil tu diagnosticar, né? Porque aí sim, tem o flap, tem bater a mãozinha, tem algumas estereotipias, se percebe que a linguagem está muito atrasada, que é diferente lá dos sintomas iniciais. Então, o que acontece? Tanto que aí eu vou para esse tema, entro para o meu mestrado, e no meu mestrado eu faço uma avaliação de processo e resultado com bebês de risco, com bebês a partir de 4 meses de vida e os sinais iniciais, e como essa terapia vai andando com esse bebê até 1 ano e 1 mês de vida. Então a gente está falando de precoce mesmo, né? De risco inicial. Com 4 meses a gente vê os primeiros sinais de risco de autismo. Mas isso é diferente de chegar lá no pediatra e no neuro e com 4 meses dizer que esse bebê tem autismo. Não é assim, né? É um risco, algo não vai bem. E se a gente não fizer logo algo, a gente pode ter um grande problema, né? Mas assim, ó, eu não sei como é que seria isso, assim, os pais de bebês de 4 meses, eu acho, talvez eles não tenham essa conscientização, né, que nem foi falado há pouco tempo, na verdade, a criança tem que ter o oftalmologista, tem que ter, não é só esperar ter dentista só quando tiver dentes, né? Então, eu digo assim, ó, tu acha que funciona, tem essa procura de bebês de 4 meses de risco, assim, ou como é que faz, assim, como é que a gente vai conseguir chegar nessas famílias para dizer para elas assim, olha, teu bebê... Uma tentante, uma gestante, porque acho que precisava fazer esse trabalho, né? De olha, não espera ter mais sinais, não espera ter alguém da família, ou, né? Precisava fazer um trabalho, assim, legal, né? Para chegar nas famílias, conscientizar elas que não custa nada levar e fazer essa... Sim, uma avaliação, né? E a gente precisa trabalhar muito com os pediatras. A gente precisa trabalhar muito com as profs das escolas de educação infantil nos berçários. Porque o bebê, ele não chega para mim, para psicóloga, ele não chega no Don Quixote com 4 meses, mas ele chega no pediatra, né? Sim. Mas ele chega na escola de educação infantil, lá no berçário, a partir dos 4 meses, quando a mãe vai voltar para o trabalho. Então, é bem importante que a gente possa conscientizar essa rede do que são esses primeiros sinais, né? De quando procurar uma avaliação e uma intervenção inicial, porque isso pode fazer toda a diferença num prognóstico. Porque quando eu recebo uma criança de 2 anos e meio, 3, eu mudo muita coisa ainda, mas a plasticidade cerebral já está diminuindo. A gente sabe que um bebê
dos 0 aos 3 anos aprende mais do que dos 3 até o resto da vida. Porque parece que, sim, a gente aprende muito ao longo da vida, mas a gente vai do nada pra caminhar, pra comer, pra falar, muito rápido, né? É muita coisa. Então, a plasticidade cerebral, ela diminui muitíssimo depois dos 3 anos de vida. Né? Por isso que é tão importante essa intervenção inicial e é tão importante saber quais os sinais de risco para saber quando é que eu busco uma intervenção inicial, né? Eu vejo essa dificuldade, assim, de busca inicial, porque, para mim, na minha área também, ele só vem quando a criança já está com uma seletividade instalada. Eu tenho poucos bebês que eu trabalho em introdução alimentar, porque, vamos por assim, os pais pegam o que aprendeu do pai, que aprendeu da avó, que aprendeu, assim... também não tem isso dos cortes. Eu pego crianças que as mães não fizeram introdução alimentar com medo de engasgo, né? Então, para minha parte, também seria interessante se procurassem a introdução alimentar. Acho que eu estou com 3 bebês. Introdução alimentar, vamos procurar uma nutricionista para saber qual é a melhor maneira de fazer a introdução alimentar. Porque a seletividade alimentar, a gente também começa a observar, prestar atenção nessa parte, quando está diminuindo as mamadas, né? Que começa a introdução. E eu tenho essa dificuldade também, assim, que eles procurem antes, né? Até o próprio, no autismo mesmo. Eles têm, que nem essa mãe, que tem um guri de 17 anos, ele nunca consultou com um nutricionista. Todo esse tempo. Nunca foi pensado no nutricionista para ele. E ele tem questões gastrointestinais, né? Tem umas questões ali que a nutricionista poderia ajudar. Então, eu digo assim, ó, eu sou a última a ser lembrada. Né? E por isso que é tão importante o trabalho em equipe, né, Sayonara? Porque, na verdade, a partir do trabalho em equipe, a equipe pensa, opa, mas eu não estou conseguindo determinada coisa, a Nutri vai me ajudar, a Fono vai me ajudar, né? Tanto que na Don Quixote a gente tem reunião semanal com toda a equipe, que é um grupo de estudos. Então, tem um momento que a Fono fala, tem um momento que a Nutri fala, tem um momento que a TO fala. E aí eu, psico, penso, nossa, é exatamente a questão lá daquele meu paciente, eu vou encaminhar. É que nem, por exemplo, a gente tem um paciente em comum, a equipe tem um paciente em comum. O que eu achei legal também? A gente senta, discute sobre aquele paciente, que nem eu tô com um paciente lá. Aí eles falaram uma situação e eu disse assim, olha, mas pode estar relacionado à deficiência, essa criança apresentou o quadro tal, isso deixa a criança mais irritada, com menos foco, não sei o quê, né? Daí elas disseram, que interessante, elas também não sabiam, claro, né? Porque as vitaminas, minerais, também mexem com o comportamento. E já se sabe, né? Intestino, cérebro, uma coisa liga na outra e trabalham juntas. Sim, e ninguém sabe tudo, né? E ninguém precisa saber tudo. E à medida que a gente se especializa, cada vez mais a gente sabe daquilo. Então, tanto trabalhar em equipe é poder juntar os saberes, né? E se a gente pensa no caso do TEA, que é um diagnóstico onde muitas vezes tem uma gravidade muito grande, se tu pega um suporte 3, né? E ainda é algo muito novo, né? A gente começa a falar de TEA faz muito pouco tempo comparado a muitas outras doenças. Então, tem tantas coisas ainda para se aprender, né? Não é uma doença, né? É um transtorno neurodesenvolvimental, mas ainda não se sabe exatamente a causa, né? Ainda não se sabe exatamente muitos dos comportamentos, porque para um é assim, para outro é assim, não é tão exato, né? Não tem uma medicação específica e é aquilo. Então, imagina, é tão novo que todo mundo tem que estudar muito e compartilhar muito os seus saberes para conseguir fazer um trabalho de qualidade, né? E tem gente que acha assim, ele olha no olhar, ele olha pra gente, ele fala, então ele não é autista, né? Isso por isso que já fala, né? Espectro, que cada um é de um jeito, não é uma coisa engessada. Claro que tem os sinais, né? Que é meio... Quase todos têm, né? Mas tem uma diferença uma da outra também, né? Com certeza, ainda mais com o nível de suporte, né? Tu pega um autismo nível de suporte 1 é completamente diferente do suporte 3, né? Mudaram os nomes, as nomenclaturas no DSM nos últimos anos. Então, como eu disse, quando iniciamos a Don Quixote, ainda tinha o TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Tinha Asperger, né? Síndrome de Asperger. Hoje tudo isso tá dentro do autismo. Né? E é completamente diferente se tu pega o Asperger e o autismo suporte 3, né?
completamente diferente. Então, se tu pega uma criança suporte 1, onde o nível de suporte que ela necessita do outro é mínimo, é muito diferente de uma criança que não conseguiu desenvolver a sua linguagem verbal, que não conseguiu, às vezes, nem fazer um treino esfincteriano, né? Que se desorganiza muitíssimo psiquicamente com qualquer barulho. Então, o leque dentro do autismo é enorme, né? E também essa questão, assim, que nós estamos voltando lá para a questão dos bebês lá, né? Então, vocês já fazem algum trabalho para conscientizar esses pediatras? Como é que está sendo feito, Fabíola? Tu sabe de alguma coisa? Sim, na verdade, a clínica de tempos em tempos faz formação com os pediatras da região, tá? De quais são os sinais iniciais. Hoje se fala bastante, né? Já se fala muito mais. Então, o pediatra vai no congresso lá dele de pediatria, tem esse tema. A Don Quixote trabalha há mais de 10 anos com professores, com formação de professores nas escolas de educação infantil, para os professores de berçário, sobre quais são esses sinais, quais são esses sintomas, né? Porque a partir disso a gente chega, então, no público que a gente precisa, que é a mãe do bebê, que é o pai do bebê, né? Porque o que acontece, né, Sayonara? Com 4 meses, o bebê que tá lá mamando e não tá olhando pro rostinho da mãe, isso é um sinal de alerta. Porque a gente espera que o bebê esteja lá. A mãe até tá fazendo outras coisas e ele tá lá olhando. Só que quem é que vai captar esse momento? A mãe? Porque é ela que está amamentando, né? O bebê que prefere muitas vezes estar no carrinho ou na caminha do que no colo da sua mamãe, é um sinal de alerta. Só que como é que tu vai pensar nisso? Ele tá quietinho, ele prefere a cama. Né? Então é sutil. Ele é bonzinho, ele é tão bonzinho, ele não fica pedindo colo, ele fica na cama o dia inteiro quietinho. Isso, então geralmente quando eu recebo crianças maiores, eu pergunto como era esse bebê. Ele era quietinho, ele era calminho, né? Então muitas vezes hoje com a questão do smartphone, a amamentação é aqui e eu tô no celular aqui, respondendo WhatsApp, respondendo e-mail, eu nem olho que o meu bebê não tá olhando pra mim, né? Então são sinais muito pequenos. O bebê é aquele que faz o mesmo choro para tudo. Sabe aquele bebê assim, é o mesmo choro, aquele choro estridente para quando tá com fome, quando tá com sono, quando tá incomodado, quando não tá incomodado. É um baita sinal. Porque a gente espera que lá pelos 4, 5 meses a mãe já consiga nomear. Ai, esse choro é do soninho. Ai, esse choro é da fome, mas não é culpa da mãe, como se entendia há anos atrás, né? A história da mãe geladeira. Não, é esse bebê que não modula esse choro. Assim como é um bebê duro. Eu sempre digo para o profissional que trabalha com bebês e bebês de risco pegar no colo esses bebês. Porque às vezes a gente vê essa mãe com o bebê no colo e a gente diz que ela não sabe dar colo. Aí essa mãe que é atrapalhada não é um bebê duro, ele não se aconchega no colo da mesma forma. As últimas pesquisas têm mostrado, tem havido uma tendência de estudo para ver o movimento do bebê no útero, porque logo, logo vai se ver indícios de risco de autismo na gestação. No congresso que eu fui em 2019 em Paris apresentar esse trabalho assim com bebês de risco e as intervenções, de novo com a Lasnik, né, que é a minha grande inspiração. Eu fui lá apresentar o trabalho que nós estávamos fazendo na Don Quixote e lá tinham pesquisadores falando disso. Aqui no Brasil ainda se fala pouco disso, desses movimentos que são movimentos diferentes, que são movimentos mais bruscos e por isso é um colo diferente também. É um bebê que não se ajeita tão bem nesse colo. E eu já peguei bebê assim mesmo, a gente pega no colo, ele são durinho, a gente até brinca, nossa, tão firmezinho, tão novinho, né? Cabecinha, tudo já... A gente pega, tem criança também que não gosta de ficar deitada, né? A gente bota, eles já eles querem ficar de pezinho. E outro sinal também é aquele bebê silencioso, sem o né? Porque lá com 6 meses, o bebê já começa né? E é um bebê quieto. Então, o desenvolvimento da comunicação verbal, ela já está atrasada se esse bebê lá com 6 meses está quietinho, não emite sons.
Então, são vários sinais de risco que, se eu sou mãe de primeira viagem, se eu não trabalho com crianças, vai passar batido, porque não é nada tão gritante. Eu vou dizer por mim, assim, Fabiola, que minhas gurias, a mais velha tem 23, a mais nova tem 21. Hoje, com os meus estudos, né, eu vejo que eu passei lá na infância delas. Eu não tenho dúvida que a minha mais velha seja TEA, né? Só que ela também se forma agora em psicologia, ela também sabe disso. E a minha mais nova também tem, eu acho que TDAH, eu não sei se um TEA, que muda um pouco, sabe, assim, ela começou agora terça-feira a fazer a avaliação. Mas eu digo assim, ó, eu como mãe, ignorante, novinha, 21, 24 anos, 21, 24, eu sempre trabalhei em estimular quando eu sentia uma dificuldade, que a minha mais velha, ela não expressava as vontades dela, sabe? Eu sempre achava ela muito adulta pro bebezinho. E eu estou sempre estimulando ela. E eu fui indo, né? Fui criando, a gente não tinha tanta informação, né? Mas olha só, concluindo. Terminou o nosso programa de hoje. Passou muito rápido, né? Passou rápido. Eu gostaria que tu falasse mais sobre essa parte das crianças no próximo programa, porque assim, a gente vê muitas falas ainda, tipo assim, ó, ai, no tempo dele ele faz tal coisa, né? Não te preocupa, no tempo dele ele faz tal coisa. Então, no próximo programa eu gostaria que tu falasse sobre o tempo de cada um. Tá. Pode ser? Um grande problema, né, essa frase. Isso. Vamos E a falar gente ouve disso, muito, eu ouço muito isso sim. ainda. Até hoje, né? Eu ouço muito ainda. E eu falei isso também, entendeu? Então, vamos explicar para o pessoal de casa um pouquinho sobre o tempo disso, o tempo daquilo, para vocês entenderem e ficarem de olho também em casa. Gente, quero agradecer. Fabíola, muito obrigada por ter arrumado um tempinho na agenda para vir aqui com a gente hoje, né? Que eu sei que a tua agenda é puxada, é corrida. Muito obrigada. Então, gente, até o próximo programa, até quinta-feira que vem. Um abraço, um beijão no coração de todos vocês. Antes de acabar, passa o Instagram de vocês, o contato da Dogshot pro pessoal. Tá. O Instagram é Espaço Dogshot, né? Nos sigam lá, que aí vocês têm todas as informações e acompanham várias postagens que a gente vai falando sobre o desenvolvimento também. Perfeito. Então, gente, muito obrigada. Uma boa noite para vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.